O Walter, quando ele dava disciplinas, ele juntava vários professores para ele, tinha um poder de aglutinação. Aqui a gente sentiu muito o afastamento dele, porque ele nunca dava aula sozinho, ele juntava, era um articulador. Quando ele aposentou, aqui esse auditório ficou cheio de gente, foi uma homenagem. Eu nunca via, eu já vi um professor se aposentar, uma festa que encheu o auditório e todo mundo expressando a gratidão. Então, eu queria mostrar muito essa dimensão, que eu acho que o Walter é uma pessoa que talvez poucas pessoas hoje conhecem, mas ele é uma pessoa que marcou o campo da educação popular, os encontros de movimentos sociais que eram feitos, né? E ele continua batalhando aí em outros, aí em Caruaru, em vários lugares, né? E é uma alegria você estar aqui com a gente. Eu vou ficar aqui para ter a possibilidade de ver também o que está no um abraço cordial a cada uma e a cada um, e algumas palavras muito mais de provocação, digamos, nessa linha que foi aqui apontada. Eu tinha preparado um texto para cá, mas evidentemente é muito melhor o que eu estou usando fazer, e estimo, de desprezar essa parte aqui e falar que o coração vai iluminando, vai brotando daqui. Então a gente viu na abertura dessa iniciativa tão fecunda de procurar trazer a questão da extensão popular para o cotidiano da universidade de maneira mais sistemática, de maneira mais orgânica e de modo a abranger bem mais gente do que é costume a gente conseguir. A gente viu na abertura também a inquietação de se trabalhar a extensão universitária, tanto como uma visão de mundo, portanto como uma teoria, quanto uma forma de agir, uma forma de praticá-la e uma perspectiva política, uma perspectiva de sociedade. Eu começaria um pouco dessa última, da parte da perspectiva política. Por quê? Porque a perspectiva política vai ajudar a gente a direcionar as práticas do cotidiano na educação popular, na extensão popular, no dia a dia que a gente vai buscando desenvolver. A perspectiva política ajuda a gente a lembrar, por exemplo, um filme. Eu acho que várias pessoas dessa geração aqui, da minha geração estou mencionando, viram, talvez até mais de uma vez, esse filme, titulado Queimada. Havia um personagem nele, chamado José Dolores, entre outras frases ele costumava dizer: é melhor saber para onde ir sem saber como, do que saber como e não saber para onde ir. Então, não é que o como saber não seja importante, claro que é. A gente tem que buscar articular a parte da visão de mundo que a gente quer perseguir nessa linha freiriana, ao mesmo tempo também o como a gente vai andando e as práticas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Mas quando eu menciono a questão política, não é à toa, é porque a gente está num espaço público, é uma universidade pública. Então o público, no seu sentido mais pleno, deve impelir, eu diria, deve mexer, deve ajudar a gente, deve empurrar a gente a entender que o público tem a mesma raiz que o popular. Soa estranho quando uma extensão ou quando uma educação não sejam fundamentalmente populares. Soa isso mais estranho ainda quando a gente está num espaço público, num espaço cujos protagonistas devem ser o conjunto dos segmentos populares, das diversas classes populares que aí estão e que sustentam com o seu sofrer, com o seu dia a dia, exatamente a estrutura que estamos aqui vivenciando. Então soa numa universidade, sobretudo pública, que não tenha a perspectiva de trabalhar com o popular. Então, no meu entender, eu acho que não sou a única pessoa, toda a extensão de universidade pública, nem digo respeito a outras universidades particulares, tem lá os seus planos. Aí eu acho até cabível a extensão nesse sentido não popular. Mas quando se trata de universidade pública, a gente tem que ter a prioridade zero a extensão popular.
a educação popular, a saúde popular, e os diversos cursos também. É um prazer muito grande ver pessoas aqui de diferentes áreas de saberes, mas principalmente da parte da saúde e da educação. No entanto, isso também questiona: onde estão as outras áreas aqui representadas? Onde estão? A gente sabe o número dos componentes desta universidade, como de outras também. Não se trata só da UFPB, trata-se de uma cultura que impregna as universidades ditas públicas brasileiras. São estatais, às vezes, são governamentais sim, mas não são necessariamente públicas, porque o que fazer dessa universidade nem sempre está dizendo respeito às necessidades e aspirações do grande público, que deveria ser o principal protagonista do que estamos fazendo. Então, a minha sensação é de alegria de constatar essa diversidade de áreas de saberes aqui presentes. Por outro lado, também estranhamento pelo fato de que, assim como acontece em educação, assim como acontece em saúde, deveria acontecer também no conjunto das outras áreas de saberes. As políticas públicas, por exemplo, quanto não se beneficiariam houvesse esse compromisso maior da universidade. E não um compromisso somente puxando para o voluntariado, não. Claro que tem que ser também, mas não, é por obrigação. Todos os professores, quando somos admitidos na universidade pública, fazemos aquela profissão de fé, digamos assim, mas uma profissão de caráter também do trabalho da gente, de que a gente tem que ser, ao mesmo tempo, entendido e buscar praticar a tarefa de professor, de docentes, de pesquisadores e de extensionistas. É isso que fazem todos os professores e professoras das universidades públicas, de que gostaríamos. Vejam, se a gente tivesse não um punhado, uma meia dúzia, não apenas 2 dezenas ou 3 dezenas, mas tivéssemos, não digo todo mundo também, que é esperar demais, mas a maioria dos professores e professoras das universidades públicas também fazendo extensão, não fosse pela opção, pelo menos pelo seu compromisso profissional, de serem pagos para serem ao mesmo tempo professores, docentes, pesquisadores e extensionistas. Fazer isso não como favor, mas como obrigação profissional. Então a gente observa que aí tem um salto qualitativo em busca de a gente atingir as demandas da sociedade de que a gente faz parte. Aí o público faria sentido para a gente. Faria sentido porque as populações, na sua diversidade e nas suas áreas mais diferentes, de saúde, de transporte coletivo, de educação, de saneamento, de moradia, há uma infinidade de áreas esperando por esse tipo de trabalho. Então, onde estão as universidades públicas, não me refiro só à UFPB, certamente. Porque ela, inclusive, é modelo, como o Eymar acabou de mencionar aqui. E a gente tem isso como alguma coisa séria, mas ao mesmo tempo preocupante. Porque se ela é modelo e a gente ainda está nesse patamar, ou seja, qual é o percentual de docentes da UFPB comprometidos com extensão popular? Qual o percentual dos estudantes ou segmentos da universidade efetivamente comprometidos com educação popular, com extensão popular? Qual o percentual dos gestores, qual o percentual dos técnicos administrativos, do mesmo modo preocupados, envolvidos em atividades na política extensionista, por exemplo? Então é um desafio muito grande que a gente tem pela frente. É um desafio grande, mas que a gente vai tecendo assim com alegria, vai tecendo com esperança, vai tecendo com garra, como bem mencionaram os colegas que me precederam aqui. Então, eu queria deixar como desafio alguns pontos. Porque é importante ter presente o aspecto político, tanto da educação popular quanto da extensão popular. Porque a gente, mesmo sem ter a preocupação, nem a gente pretende fazer isso, nem deve fazer isso, de dizer qual é o desenho de sociedade que a gente quer, de maneira bem completa, não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer os traços fundamentais dessa sociedade que a gente quer construir. Porque esse modelo que aí está não nos serve certamente, e não de hoje. É um modelo excludente, perversamente, e quando includente, é includente também de maneira perversa.
Então, se não é esse modelo, o que é que estamos fazendo nós para desenhar um outro modelo de sociedade, alternativa a todo tipo de sociedade estabelecida em classes sociais, estabelecida em discriminações, em todo tipo de dominação, de exclusão, de exploração. É preciso que na extensão, na educação popular de cada dia, em saúde, em educação, em outras áreas, a gente nunca esqueça qual é o tipo de prática que eu estou desenvolvendo com os outros protagonistas, nessa perspectiva de mudança, de transformação.